Bom dia, pessoal. O professor Tassi na área de novo. Agora a gente vai ficar com o estudo das figuras de linguagem. Sei que já dei uma breve introdução desse conteúdo para vocês em sala de aula, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora nessa nossa videoaula, ok? E mais uma vez, surgindo alguma dúvida, algum questionamento, podem me procurar, me perguntar, utilizando as nossas mídias sociais, ok? Plataforma do Google e o nosso grupinho lá de WhatsApp, ok? Então a gente vai ficar aqui, ó, figuras de linguagem. Então, figuras de linguagem, o objetivo delas aí é tornar o texto mais compreensivo, de um modo geral, tá? Então, eu coloquei ali para vocês figuras de linguagem significando o texto. Então, ele dá o significado desses textos, tá? Então, a gente tem várias estruturas, várias classes aí que subdividem as figuras de linguagem, e o objetivo maior do estudo dessa ramificação aí da língua portuguesa é justamente esse: tornar o texto mais claro, levando em consideração aí muitos termos ambíguos, né? Um que se parece com o outro, né? Quando a gente vai falar de antítese, que muitas vezes parece com um paradoxo, né? E quando a gente vai falar de uma antonomásia, que parece com uma metonímia, então ela torna mais claro. Quando você entende esses conceitos relacionados às figuras de linguagem, você sabe exatamente o que é o que e como elas funcionam, tá bom? Então, significando o texto aí é o objetivo claro e direto do estudo aí direcionado às nossas figuras de linguagem, beleza? A gente não vai abordar todas, não dá tempo da gente abordar todas aqui, mas a gente deu início em sala sobre as figuras de semelhança. Eu vou dar início também nessa videoaula exatamente pelas figuras de semelhança, e depois eu vou passar ali mais outras duas estruturas e vou estar explicando para vocês. Então a gente vai um pouquinho além, tá bom? A nossa videoaula de hoje eu vou um pouquinho além daquilo que a gente viu em sala de aula. Então vamos lá. Passando aqui. Então a gente vai dar início aí pelas figuras de semelhança. A gente já conhece um pouquinho dessas figuras de semelhança. O que elas são, professor? Figuras de semelhança, elas são os meios aí facilitadores, tá? Elas encurtam o caminho com relação ao entendimento das outras estruturas, dos outros tipos de figuras de linguagem que vocês irão estudar. Então, digamos que elas é o meio aí facilitador, tá? Eu coloquei aqui um conceito breve que fala assim: serve para entender a utilidade das próximas figuras de linguagem, que seriam as outras que vocês irão estudar, tá? Então, se eu estudar lá as figuras de linguagem de oposição, por exemplo, vai tornar mais fácil o entendimento das figuras de linguagem de oposição, sabendo das figuras de linguagem de semelhança, sim. Entendeu? Então, como eu disse aí, ele é um meio facilitador com relação ao entendimento dentro do estudo das figuras de linguagem, beleza? Mas não precisa pegar esses conceitos, não. Eu quero que vocês entendam como que funciona cada tipo de figura de linguagem, beleza? Então, vamos lá. Figuras de semelhança. Lembrem-se que elas dividem-se aí em 7 partes, tá? Em 7 tipos de figuras diferentes. Vamos lá. Então, quando a gente falar de figuras de linguagem, a gente não pode deixar de citar aí a metáfora e comparação, tá bom? Então, a gente chegou a abordar já em sala esses dois tipos de figuras de linguagem, a metáfora e a comparação, e elas parecem muito mesmo. Nossa, mas são figuras de semelhança mesmo, elas são figuras de semelhança mesmo. Pela proximidade em relação ao entendimento entre uma e outra, tá? Então vamos lá, quando a gente fala de metáfora, a gente vai estar falando de um modo direto, como acontece o termo, entra muito na questão do subentende-se que, tá? Quando a gente fala de comparação, a gente fala de comparar diretamente. Então quando a gente compara, automaticamente se coloca ali um conectivo, ligando uma oração a um outro termo, né? A uma outra oração talvez, mas a um outro termo. Então temos ali um conectivo que faz esse elo. Na metáfora não, tá bom? Então a metáfora, como eu disse, é uma linguagem direta. Dentro do conceito aqui, vamos lá. É o emprego metáfora, é o emprego de uma palavra ou expressão fora do seu sentido normal, por haver semelhança real ou imaginária entre os seres que ela designa.
Exemplo, João estava uma fera. Então, como é que João fica uma fera? Ele se transforma numa fera? Como é que é isso? Como é que isso acontece? Não, subentende-se que João estava bravo, tá? Então, tem um conectivo aqui ligando um termo ao outro? Não, não tem. Porque se tivesse esse conectivo, ele não seria mais uma metáfora e sim uma comparação. Então a gente poderia até pegar outros exemplos aqui, né? Ela é uma flor. Como que ela pode ser uma flor? Eu posso até colocar um nome de uma pessoa, né? Joana é uma flor. Então, Joana é uma flor? Como assim? Ela é uma flor? Então, ela tem pétalas, ela exala um perfume, um perfume bom. É claro que não. É uma linguagem metafórica, tá? Então, se eu transformasse essa linguagem metafórica em comparação, eu poderia colocar aí o como. Então, ela é bela, ela é cheirosa, com uma flor. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí como que funciona a metáfora. Ela não utiliza por meios de conectivos, tá? É uma, como eu coloquei aqui, uma semelhança real ou imaginária entre os seres que ela designa. Então tem muito aquela relação de subentender-se, tá? Subentender. Quando a gente fala de comparação, não. Comparação, vamos trabalhar com conectivos ligando aí termos e orações. Vamos lá. É uma figura de linguagem que torna equivalente, né? Comparação, figura de linguagem que torna equivalente coisas diferentes por meio de uma semelhança que há entre eles. Tá bom? Então vamos lá. No entanto, no caso da comparação, existe uma palavra de conexão. Se é uma palavra de conexão, chamada de conectivo. Então aí a mais clássica de todas temos o como, mas outras podem surgir também, como parecia, tal, qual, assim, igual, e algum outro termo que você consiga identificar que esteja ligando ou comparando um termo ao outro, tá bom? Então, exemplo aqui. O olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente. Então, quando a gente fala aqui, o olhar dela é como a lua, não é uma linguagem metafórica, é uma comparação. Esse como está comparando o olhar dela com o brilho da lua, ok? Então, se eu falar assim, por exemplo, ele é esperto como uma raposa, né? Então, eu estou comparando ele com a inteligência, a esperteza, a questão de ser ali astuto, né? Então, como o quê? Como um animal, raposa. Então, estou fazendo essa comparação. Agora, se eu falar assim, ele é uma raposa. Então, como é que um ser humano pode ser uma raposa? Tudo ao mesmo tempo? Não dá. Beleza? Então, nesse caso, já é uma metáfora. Então, subentende-se que ele é astuto, que ele é esperto como uma raposa. Tá bom? Então, se tiver o conectivo, comparação. Se não tiver conectivo, metáfora. Beleza? Então, continuamos aí na nossa figuras de semelhança. Vamos lá. Então, nós temos aqui a antonomásia, também pode ser chamado de parífrase. Tá bom? Então, o que é essa antonomásia? Essa antonomásia, lá na frente, a gente vai ver que ela vai se confundir um pouco com a metonímia. A diferença entre a antonomásia e a metonímia é que a antonomásia ela vai trabalhar especificamente, tá, com os substantivos próprios. Substantivos próprios, lembrem disso. Quando eu chegar na metonímia, eu vou voltar um pouquinho na antonomásia para vocês recordarem do que eu estou falando, tá bom? Então lembre-se que a antonomásia vai trabalhar diretamente com os substantivos próprios, tá bom? Então vamos lá, o conceito. Retórica, antonomásia retórica, figura que consiste na substituição do nome próprio de uma pessoa, cidade, país, pela sua qualidade, ou por sua parífrase, né? Parífrase, por isso que é outro nome que pode ser dado. Parífrase que concentre alcunha, apelido ou cognome, né? Que seria o codinome aí também. Então, é um termo, ou seja, uma estrutura aí que vai substituir o nome, esse substantivo próprio, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Quando se fala assim, os 4 rapazes de Liverpool, né? Os 4 rapazes de Liverpool. Então, quem são esses 4 rapazes de Liverpool?
Precisa colocar o nome para que eu entenda quem são esses 4 rapazes de Liverpool? Precisa falar o nome de cada um? Precisa falar o nome do grupo, né, que vinham a compor aí esses 4 rapazes de Liverpool para que eu entenda quem são? Não. A antonomasia ou a parífrase, ela serve justamente para isso, entendeu? Então, esse apelido, ele vai substituir o nome, esse substantivo próprio. Então, esses 4 rapazes lá de Liverpool são quem? Os Beatles, né? Então, de um modo geral, ao invés de eu falar Beatles, eu falei como? Os 4 rapazes de Liverpool, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Outro exemplo, o rei do futebol nasceu no Brasil. Então, preciso colocar o nome da pessoa para que eu entenda, eu saiba quem é o rei do futebol? Precisa? Não precisa. Então, de um modo geral, eu sei que o Edson Arantes do Nascimento, ou pelo apelido que ele tem, Pelé, né, nasceu no Brasil. Então, temos mais uma antonomasia aqui, né? Então, temos mais um apelido, mais uma alcunha, mais um cognome que vem a substituir quem? O substantivo próprio, beleza? Então, aqui, se eu falo, o poeta dos escravos escreveu Espumas Flutuantes. Quem é o poeta dos escravos? Castro Alves, beleza? Então, de um modo geral, Castro Alves é conhecido também como poeta dos escravos. Quando a gente chega ali na geração do romantismo, tá? Principalmente a terceira geração do romantismo, que é a Condoreira, né? O Goniana, é justamente o período em que esse poeta aqui se destacou. Então ele era conhecido como poeta dos escravos, tá? Ah, professor, mas eu não conheci, então a gente tem que estudar um pouquinho mais, tá bom? Então, é Castro Alves. O Marte da Independência é considerado o patrono cívico da nação. Então, o Marte da Independência, quem é esse o Marte da Independência? Né? Então, Tiradentes. Então, Tiradentes é conhecido como Marte da Independência. Então, é um termo ali, como eu já coloquei, um cognome, um apelido, uma alcunha, que vem a substituir o nome do Tiradentes, assim como ele era conhecido. E mais um exemplo, a Cidade Maravilhosa é muito visitada. Qual é a Cidade Maravilhosa, galera? Então, a Cidade Maravilhosa é onde? Rio de Janeiro, né? Então, Rio de Janeiro também conhecido por Cidade Maravilhosa. A gente vê isso muito em documentários, jornais, de um modo geral. Então, a gente liga a televisão, quando vai falar de Rio de Janeiro, muitas vezes o apresentador, o jornalista, ele nem fala o nome do Rio de Janeiro, ele fala cidade maravilhosa. Eu estou aqui na Cidade Maravilhosa, e já subentende-se ali diretamente que essa cidade maravilhosa é um apelido, uma alcunha para Rio de Janeiro. E por último exemplo, visitamos o País do Sol Nascente. Qual é o País do Sol Nascente? Até mesmo pela própria bandeira, né? Que é representada por esse sol nascente. O Japão. Beleza? Então, professor, eu posso criar uma antonomasia? Não. Ela tem que ter, para ser antonomasia, ela tem que ter um renome nacional e muitas vezes até internacional. Então não adianta você tentar criar uma estrutura e batizá-la ou achar que é uma antonomasia, tá bom? Então, eu quero substituir o meu nome por um alcunha, um apelido. Sim, mas as pessoas não, do modo geral, eu falo, do modo geral, a nível nacional ou internacional, as pessoas não te conhecem, né? Então não adianta você criar esse apelido e caracterizar ali como antonomasia, beleza? Porque muitas vezes eu, professor Tássio, te conheço pelo seu nome lá na sala de aula, mas os seus colegas te conhecem por aquele apelido. Então, para que fosse uma antonomasia, de um modo geral, professores, escolas, todos deveriam te conhecer por aquele apelido. Entendeu? Todos, eu digo de um modo geral. País, né, nação, todo mundo. Tá bom? Então, a partir do momento que não tem esse renome, a gente não pode caracterizar como antonomasia. Então, não crie, não invente. Tá? Vamos pegar os termos já existentes aí para se embasar em relação ao estudo dessa figura de linguagem, tá bom? Então, antonomasia ou parífrase. Fácil demais, né? Tranquilo, vamos lá.
A gente vai para outro aqui que é muito simples também, galerinha, cujo nome é personificação prosopopeia. Então, vamos pegar aí sentidos, né? Vamos pegar aí, vamos tentar personificar um ser inanimado, né? Ou um ser não pensante e racional, e vamos dar características humanas a esse ser, beleza? Então vamos pegar aí, por exemplo, como eu coloquei aqui em algumas charges aqui para que vocês observassem, cachorro que fala, bala que fala, né? Árvore falante também. Então a gente está dando aí características humanas a seres inanimados ou irracionais, certo? Então no primeiro exemplo ali temos TV de cachorro. Dizem que se assinarmos a TV a cabo, vamos poder ver mais de 100 diferentes tipos de frango, né? Então temos o cachorrinho falando ali. Eu não conheço nenhum cachorro que fala, né? Então se vocês conhecerem aí, por favor, apresentem e fiquem famosos por ser proprietário aí do bichinho. Mas até caso contrário aí alguém apresente, pelo que eu sei, cachorro não fala. Então estamos dando aí características, né? Personificando, dando características humanas ao animal. No segundo aqui temos lá no Rio de Janeiro, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, né? Então, como assim, uma bala falante, né? Então ali está utilizando também por meio de uma crítica, né? Do meio cômico aí, algo que atinge a realidade aí do Rio de Janeiro, porém a balinha não fala, né? Então estamos dando também características humanas a um ser inanimado. Da mesma forma ali temos a chargezinha ali da Turma da Mônica, onde aparece assim: odeio sopa, eu detesto sopa, não suporto sopa. Aí o Bidu vem chegando, observa, né? E o pior, continua me dando sopa. Então assim, a árvore, ela tá falando com relação a uma realidade que vem acontecendo, né? As pessoas não gostam ali na sopa da mamãe e acabam jogando tudo para a árvorezinha. E ela é obrigada, mas ela faz o desabafo, né? Então, também são características humanas, né, de fala aí, dadas a uma árvore que a gente sabe que não fala. Então é muito simples, pessoal. Identificou aí qualquer característica humana a um ser inanimado ou irracional, a gente vai classificá-lo como personificação ou prosopopeia, beleza? Então ali só para a gente passar para a próxima, o conceito. Personificação é o ato de conferir características humanas aos objetos inanimados ou ao que é abstrato, como as emoções e animais, por exemplo. Na língua portuguesa, a personificação é classificada como uma figura de linguagem, que também é conhecida como prosopopeia. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui é tranquilo demais. Simples, simples, simples. Nossa catacrese, beleza? Então, quando a gente fala de catacrese aqui, de um modo geral, a gente entender que adotar um nome, né, para um termo aí que não cabia. A gente tenta encontrar um outro termo para poder substituir a palavra, mas a gente vê e fala, cara, não tem uma outra palavra. O que é que eu poderia colocar ali para substituir, para que não houvesse essa catacrese? Então eu coloquei aqui um exemplo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de xícara, né? Na xícara nós temos aí a asa, né? Então a asa da xícara estava quente. Então, asa. Asa não é um termo muito comum, né, que a gente utiliza para xícara, porque a asa está muito atrelada aí a aves, né? Mas que outro nome eu poderia dar a essa parte aí da xícara? Que talvez em algum momento ela até lembre um pouco a asa, mas a gente olha direito não parece, né? Então a gente pode utilizar outro exemplo aqui, né? O bico do sapato. O bico do sapato? Como assim o bico? O bico também não está atrelado a uma ave, né? Como que o sapato ele tem bico, como que o sapato ele é uma ave? Também foi utilizado uma catacrese, né? O pé da mesa, os pés. Como assim? A mesa tem pés?
pés igual aos nossos, aos de seres humanos, também não tem. Então é um termo ali que foi adotado, né? Uma estrutura que foi adotada por não haver uma palavra ali existente para fazer aquele papel. Embarcar. Embarcar vem de embarcação, né? Embarcação, de algo relacionado à água, né? Agora, quando a gente vai entrar num avião, o que a gente fala? Embarcar em um avião. Então, também não existia uma palavra ali, um termo que pudesse ser utilizado a não ser que fosse o embarcar. Então, adotou esse termo. Ali embaixo eu coloquei a dinamite e a banana, né? Então, ali dá para entender claramente que é o que? Banana de dinamite. Né? Então, nossa, banana de dinamite. Eu não poderia só chamar dinamite? Não, mas o pior é que o termo certo é esse. Né? Banana ou bananas de dinamite. Né? Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes não é a forma como você fala, tá? Dentro da catacrese aqui. É o termo correto, beleza? Então vai que entra aí muito uma relação de senso comum, de sotaque, de gíria, de região para região. Mas a gente tem que pesquisar ali como que ela é pronunciada de forma correta. Ah, na minha terra não se pronuncia desse jeito. Não é. De terra, de região para região, fala-se de uma forma diferente, beleza? Mas qual o termo correto a ser utilizado? É a banana de dinamite, tá bom? É a asa da xícara, é o bico do sapato. E por aí vai os exemplos que a gente colocou aqui. Beleza? Então, para a gente finalizar aqui a catacrese, figura de linguagem através da qual uma palavra é empregada com sentido alterado em relação à sua real significação, pela falta de uma palavra. Então, não existe uma palavra para esses termos aqui. Então, adota-se uma palavra já existente. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, nós temos a sinestesia. E a sinestesia aqui é até um estudo científico, né? Existe um estudo científico por trás da sinestesia, porque ela vai trabalhar basicamente com a mistura sensorial, né? Então a gente vai pegar ali os nossos sentidos, né? Os sentidos que temos, a visão, aí o tato, o olfato, e a gente vai misturar isso. Isso é a sinestesia. Tá? Como é que você pode sentir o gosto de uma cor? Olha essa primeira imagem aí, onde tem um rapaz com fone de ouvido e várias cores, né? Então ele poderia ouvir uma cor. Como que ele vai ouvir uma cor? E isso é um exemplo de sinestesia, né? Porque a cor ela vai estar atrelada ao quê? A visão, você vê a cor, ok? E aí como é que você vai ouvir essa cor? Então você misturou dois sentidos, você mistura a visão, né, com a audição. Então, quando há essa mistura, a gente dá um nome aí de sinestesia. Há pessoas, realmente, existem as pessoas que elas sentem o gosto. Então, elas veem uma cor e o cérebro começa como é que eu posso falar? Ele assemelha aquela cor ali a um gosto, a alguma coisa. E a pessoa começa realmente a sentir um gosto. Então, sentir o gosto das cores também é uma sinestesia. Tá bom? Então, aquela figura ali, essa primeira figura, ela pode ser interpretada de uma forma. Tá bom? Então, quando a gente fala sinestesia, é essa mistura de sentidos. Beleza? Então, no segundo quadrinho aqui nosso, que fica logo aqui em cima, também com o nome sinestesia, fala condição neurológica em que há uma junção de planos sensoriais diferentes. Por exemplo, ver a cor de uma música, né? Você não consegue ver a cor de uma música, né? Como consegue ver uma cor de uma música? Você está misturando justamente o que eu falei aqui agora, né? A questão de audição e a questão da visão. Ou sentir o aroma de um toque. Como sentir o aroma do toque? A questão do olfato e do tato, né? Então, misturou os sentidos dentro aí dos termos literários aí, dentro do que vocês encontrarem aí, que eu venha colocar nas atividades ou nos estudos que vocês vierem a fazer. Vocês perceberam que há essa mistura de sentidos aí, tá? Então, sinestesia, beleza? Então, aqui o nosso conceito geral fala assim: associação de palavras ou de expressões que combinam várias e diferentes sensações humanas numa só representação. Mistura de sensações, de sentido. Visão, audição, tato, paladar e olfato.
Então, mais um exemplo aqui, ó, dia com gosto de chuva fria. Então, o dia com o gosto, qual é o gosto do frio? Né? Então, a gente está misturando o que aí? O que a gente está misturando? O nosso paladar com a questão, o frio. Como é que eu consigo sentir o frio? Mais pela questão do tato, né? Do sentir. Então, como é que eu consigo sentir o gosto do frio? Não dá. Então, tá misturando aí, nós temos aí mais uma sinestesia. Beleza? Essa é tranquila demais. Essa aqui a gente brincou muito com ela, a onomatopeia. Tá bom? Então, a onomatopeia é uma tentativa aí de grafia. A tentativa de escrever um som. A gente pensa que dá, mas o som é esse. Não é. Se você observar, não existe uma forma, não existe uma grafia. É uma tentativa, é uma tratativa de tentar escrever um som que a gente acha que é. Então, muitas vezes você escuta um gato miar, né? E nesse miar do gato, ele emite um som. Mas aos ouvidos de outros, o som que o gato emite já não é o tradicional miau, miau, já tem um som diferente, né? Quando alguém leva um soco, como acontece aí no Cebolinha, uma porrada pelo coelhinho do Sansão, né? A Mônica batendo nele. Quando alguém bate, não aparece a palavra pou. O som da pancada não é pou. Então não tem como a gente atrelar e falar que o som exato da pancada é pou. O som que a galinha faz é cococococó, né? O som que o cão faz é au, au, né? O do pato, quá, quá, né? Então, o do sino, din-dom. Tem gente que fala que já é din-din, né? O gato faz miau, o rangido de uma porta, né? Então, assim, gente, não é o som, tá? É uma tentativa. A gente tenta escrever, a gente tenta criar uma grafia para esse som. Então, isso é a onomatopeia. Beleza? Então essa tentativa chama-se de onomatopeia. Tá bom? Agora não quer dizer que esse som ele seja realmente representado, que isso seja correto, tá? Então, tem gente que fala que o relógio faz tic-tac, tem gente que fala que é toque. Então, né? Então não existe um som específico para o som do relógio ou para qualquer outra onomatopeia que a gente venha estudar. Então vamos aqui para o conceito geral. A onomatopeia, composição de uma palavra que se baseia numa reprodução similar de um som, que passa a ser relacionado a ela. Onomatopoese. A palavra vocábulo, que se forma a partir da reprodução similar de um som. Reprodução similar de um som, tá? Então não é real. São exemplos de onomatopeia. Bang, tiro, né? Onde é que bang é o som de um tiro? Né? Tic-tac, barulho do relógio. Au, barulho do cachorro ao latir, ou de uma pancada que a gente leva e faz au, né? Então o som da pancada também, como é que é? Pou ali do Cebolinha? Não tem, gente, não tem como, tá bom? Então é só uma tentativa de grafia, uma tentativa de escrever esses sons aí, belezinha? Então, vamos adiante aí. A gente vai entrar agora nas figuras de contiguidade, tá? Vamos sair das de semelhança e vamos entrar nas de contiguidade. As de contiguidade a gente só tem a metonímia, tá bom? Então, só um conceito rápido aqui sobre o que são essas figuras de contiguidade que eu coloquei aqui. Então, assim, é o mesmo que proximidade. As figuras de contiguidade substituem um elemento por outro, porque eles são próximos, tá? Então, enquanto as de semelhança são termos facilitadores ali quanto ao estudo e ao entendimento das próximas figuras de linguagem, sem falar também dessa proximidade que existe entre as semelhanças, né? A de contiguidade vai trabalhar só com essa proximidade, não vai ser esse agente facilitador aí dentro do entendimento não, tá? Mas vamos lá. Então, professor, como é que funciona a metonímia? Eu lembrei que o senhor falou lá atrás que a antonomásia ela é parecida com a metonímia, sim, mas a antonomásia vai trabalhar diretamente com substantivos próprios, né? Então, eu coloquei lá nome de cidades, nome de pessoas, né? Então, você vai pegar, lembrar aí desses substantivos próprios e vai atrelar diretamente a antonomásia. E há um termo, um apelido que vem a substituir. Agora, a metonímia ela não fica presa diretamente apenas a esses substantivos próprios, tá bom?
Mas eu quero que você entenda aqui que a metonímia é quando você pega aí, por exemplo, uma estrutura que representa o todo, tá bom? Essa é a definição geral aí da nossa metonímia. É uma estrutura que ela vai vir a representar o todo. Por exemplo, um exemplo de metonímia. Ao invés de você falar que tomou um leite com achocolatado, você fala que tomou leite com Nescau. Então você está substituindo aí todas as marcas de achocolatado por uma única marca, que é o Nescau. Isso é um exemplo de metonímia. É uma estrutura pelo todo, tá? Mesma coisa aqui é o Bombril. Eu vou ao mercado comprar palha de aço. Ninguém fala que vai ao mercado comprar palha de aço. Pessoas falam que vão ao mercado comprar Bombril, né? Então o Bombril aí, ele é um exemplo também de metonímia, tá? Então a marca do produto, ela representa todas as demais marcas, né? Do todo. Quantas vezes eu já ouvi alguém falando que eu vou sair para comprar uma Coca e volta com uma outra marca de refrigerante, né? Então o nome Coca também vai substituir aí a palavra refrigerante de um modo geral, tá bom? Aí nós temos aqui outros exemplos. Eu coloquei aqui como exemplo de metonímia. Eu já li o Machado de Assis, agora eu quero devolvê-lo. Então, e até tem uma brincadeira, né? Na biblioteca aqui, a bibliotecária fala, ressuscitou, né? Quando ele fala aqui, o garoto fala, eu já li o Machado de Assis, eu já li mais uma obra, ou eu já li as obras, né? Machadianas ou do Machado de Assis. Então ele está querendo usar com o Machado de Assis, de um modo geral, toda a sua coletânea, todas as suas obras. Beleza? Então é um termo, aí no caso Machado de Assis, pelo todo, que é toda a obra do Machado de Assis, né? E mais uma que tem ali em cima da vaquinha, que tem assim, tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda, né? Então, entende-se que o quê? É uma parte que representa o todo, então a cabeça quer falar que tem ali o gado por completo, não só apenas a cabeça. Tá bom? Então é um termo muito utilizado hoje aí para quem trabalha justamente nessa área da pecuária, né? Então ele não tem apenas a cabeça, né? Ele tem o gado inteiro aí. Então é uma parte que representa o todo, ok? Então metonímia é tranquilo, muito fácil. E ela vem caracterizada aí como figuras de contiguidade, beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos lá. A gente vai sair agora, vamos entrar em figuras de oposição. Já estão finalizando. Figuras de oposição, pessoal, figuras que, como o nome já diz, né? Elas vão relacionar-se aí com sentidos opostos, beleza? Agora, quando a gente fala de sentido de oposição, a gente tem que entender aquele sentido que ele pode acontecer, aquele sentido que ele não pode acontecer, aquele sentido que ele tem um tom cômico, né, engraçado, aquele que tem um sentido crítico de ofender. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, as figuras de oposição, dentro de uma definição geral, eu coloquei para vocês assim. As figuras de oposição relacionam-se a elementos divergentes, com significados distintos. Ao realizar a interpretação, entendemos que as palavras têm significado figurado, ou seja, não literal, tá? Então vamos entrar aqui para vocês vão entender como funciona direitinho essas figuras de oposição. Vamos lá. Então temos aqui a ironia. A ironia, de um modo geral, ela se confunde muito com o sarcasmo. Então eu quero que vocês entendam que, por confundir uma figura de linguagem com outra, isso não quer dizer que uma figura de linguagem não tenha a outra. Por exemplo, toda vez que a gente utilizar a ironia, de um modo geral, a gente está usando um pouquinho do sarcasmo. Toda vez que a gente utilizar o sarcasmo, a gente vai estar entrando um pouquinho dentro da ironia. Não existe uma estrutura 100% pura ali, tá? Pode até ser que você encontre um termo que apenas critica, né? Que tem uma visão mais irônica da coisa, que não tem nenhuma veia ali que vem a zombar da pessoa, né? A tirar como vocês usam no termo geral, tirar um sarro com a cara do outro, né? Então, você pode encontrar, mas se você vê que está misturado aí, o que a ironia tem característica do sarcasmo, como a gente falou aí da antonomásia com a metonímia, né, da metáfora com a comparação, normalmente a gente encontra sim, né?
mais de uma figura de linguagem dentro de um mesmo termo. Isso é normal, beleza? Agora aí sempre existe um alho que é bem mais predominante. Desculpem aí que tô com uma tosse seca danada, mas vamos lá. Então a ironia, ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Você foi super bem na prova, por isso não passou nessa matéria. Então, por mais que você consiga ver ali um ponto de sarcasmo, né, tem um ponto maior de crítica. A diferença justamente entre a ironia e o sarcasmo é justamente isso, né? O sarcasmo ele vai para um lado mais cômico, um lado mais brincalhão. O sarcasmo vai para um lado mais da zombaria. A ironia ela vai ser bem mais relacionada a uma crítica direta, ok? Então vamos lá aqui, ó, por exemplo, nessa charge que aparece aqui embaixo, eu coloquei 3 termos diferentes: ironia, sarcasmo e o deboche. Vamos deixar o deboche um pouquinho de lado, porque o deboche já não entra nem na ironia nem no sarcasmo. Vamos lá. Ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Então, olha o peso que tem. É a exposição que se faz em relação à pessoa que chegou atrasada. Foi feita uma exposição dessa pessoa, né, com um tom crítico. Então, isso é a ironia. Criticar o atraso dessa pessoa aí. O sarcasmo. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Viu a diferença? Isso aí é bem mais normal, bem mais tranquilo. Lógico que vai fazer uma exposição também, só que você percebeu que tem uma questão mais de, não tanto de insultar, não tanto de criticar, mas sim de zombar e sim de brincar, um tom mais cômico, beleza? Mais brincalhão. Então tá aí a diferença entre os dois, ironia e sarcasmo. E para fechar aí, tem os bonequinhos ali, onde um pergunta: você é ateu? Ele com a cara ali fechada, né? Sou, graças a Deus. Então, como que a pessoa pode ser considerado como ateu e dizer que é graças a Deus, né? Então, uma linguagem totalmente irônica, beleza? E aqui, para poder fechar, para vocês entenderem como é que essa questão crítica que eu falei, né? Nós temos aqui, ó, peso, uma informação, né? Como se fosse de um jornal. Piso nacional dos professores aumenta para 1.450. E a professora fala: puxa, que ótimo, né? E ali está lá aluguel, transporte, alimentação, livros, material, conta de água, luz, atualização profissional, um monte de coisa, né? Pelo baixo salário dentro da classe, dentro da profissão. Então, perceberam o tom irônico, o tom mais crítico, tá? O comentário aí mordaz, né? Insultuoso, de insultar mesmo, de não aceitar, beleza? E o sarcasmo, que também é uma figura de linguagem, vai para um tom mais de zombaria, mais de brincadeira, beleza? Sendo que o sarcasmo também é uma figura de linguagem, mas eles estão atrelados, a ironia e o sarcasmo, ok? Então, vamos aqui para a gente poder finalizar a nossa aula de figuras de linguagem. Então a gente vai entrar aqui também em outros que eles se parecem muito, galera. A antítese e o paradoxo, tá? Também dentro aí das figuras de oposição. Antítese e paradoxo, eles vão trabalhar com ideias opostas dentro de um mesmo termo. Então os dois vão trabalhar justamente com isso. As características são exatamente iguais, tá? Agora, o paradoxo, como eu coloquei aqui nesse quadrinho amarelo, fala assim: fusão dos contrários que geram um conceito absurdo. Então, é uma fusão dos contrários. Quando ele fala de conceito absurdo, é porque é algo impossível de se acontecer. Então, lembrem disso. Está no quadrinho branco à esquerda. É algo impossível. A antítese já fala assim: oposto que se exclui para reforçar uma ideia. Nesse caso, já é algo possível, tá? Então, os dois vão trabalhar com oposições dentro do mesmo termo, mas o paradoxo vai trabalhar com termos impossíveis e a antítese com termos possíveis, tá bom? Então, olha só, dentro desse quadrinho branco aqui, como fica claro essa questão aqui, possível e impossível, né? Então, olha só, antítese: a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, a gente está falando aqui de guerra, né? Estamos falando de guerra. Estamos falando de paz, beleza, estamos falando de termos opostos aí. Mas é possível buscar a paz em meio à guerra? Sim.
É algo possível. Então, ela vai ter a característica de antítese, ok? Os jardins têm vida e morte, né? Então, acontece nos jardins ter a vida e a morte? Sim, também. Então, é algo possível, né? Eu sou alto e ele baixo. Tem aí a antítese, tem essa oposição? Tem. O alto e o baixo. Eu sou alto, ele baixo. Ok, perfeito. É possível também. O amor e o ódio caminham lado a lado, né? Então entra aquele termo lá que ao mesmo tempo que você ama, você vem a odiar alguém, alguma pessoa, né? Então eles caminham ali lado a lado. Beleza, é possível acontecer isso, amor e ódio? Você amar e odiar alguma pessoa, ou alguém, ou alguma coisa? É possível. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. A verdade e a mentira faz parte? Faz. É algo natural, é o que acontece diariamente. Agora veja bem o paradoxo. Estou vivendo na paz desta guerra. Como se vive na paz de uma guerra? Sendo que no primeiro exemplo fala em buscar a paz, né? E que a guerra não leva a nada. Olha a diferença. Olha que quando fala aqui a fusão dos contrários, né? É unir, é fundir os dois termos, é unir a oposição, é ver que realmente é algo impossível, né? É falar que na clareza da escuridão. Como assim na clareza da escuridão? Não tem como. Então, quando você vê que há um termo impossível de se fazer, de acontecer, ele vai ter características de paradoxo. Os jardins morrem vivendo. Como que o jardim morre vivendo? Morreu vivendo? Como é que dá para fazer isso? Impossível. Ele é um baixo alto. Ah, ele é o quê? Mediano? Mas não está falando mediano ali, está falando baixo alto, né? Então ele é um baixo alto. Talvez ele seja um baixo mais alto que os outros baixos, né? Então ele é um baixo alto, mas não tem como ele ser um baixo alto. Então é um termo impossível, mas as pessoas utilizam, falam dessa forma. Dor, tu és um prazer, né? Tá vendo que tem ali até um tom irônico, quando eu falei para vocês que tem a mistura, né, tem até um tom irônico ali, um tom de crítica, mas ali nós estamos vendo que é algo impossível, é um paradoxo, né? É a fusão. Então, dor, tu és um prazer, né? Como assim sentiu o prazer dentro da dor, né? Ou dói, ou você está bem, ou está sentindo dor. Então não tem como juntar os dois aí, né? Então tem muita verdade nessa mentira. Muita verdade nessa mentira. Olha o exemplo que eu coloquei lá em cima. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. É algo que faz parte do dia a dia. A verdade e a mentira. Durante o dia você escuta verdades, mentiras e por aí vai. Agora no exemplo que está ali, tem muita verdade nessa mentira. Como assim? Se é mentira, é mentira. Se é verdade, é verdade. Não tem como colocar muita mentira dentro de uma verdade. Possível, né? E por último aí, estou dormindo acordado. É impossível. Ou você está dormindo ou você está acordado. Beleza? Então quando você perceber que termos são possíveis, antítese. Termos impossíveis, paradoxo. Ok? Então a fusão aí é o que? Paradoxo. E os opostos que se excluem, mas têm ideias contrárias aí dentro do mesmo termo, antítese. Beleza? Então, para finalizar aí, o que eu já falei tudo para vocês, nesse último quadrinho, fala antítese, palavras opostas que podem acontecer. Paradoxo, ideias opostas que não podem acontecer. Possível e impossível. Ok? Então, ficamos aí com as figuras de contiguidade, com as figuras de semelhança, com as figuras de oposição. 3 tipos de figuras de linguagem aí. Tá? Se não me engano, vencemos aí 11 ou 12 figuras de linguagem. Vamos tentar vencer aí 26 ao total, beleza? Tem mais, mas é como eu falei para vocês, né? A gente está estudando uma lá que tem o mesmo nome, é prosopopeia, personificação. Então, às vezes, vemos nomes diferentes, mas que têm a mesma estrutura, o mesmo estudo, não foge exatamente em nada, né, com relação ao que é prosopopeia, o que é personificação, né, o que é lá a nossa parífrase também, que a gente estava falando lá da antonomásia, né? Então, assim, são mais de uma nomenclatura que a gente pode dar
a um mesmo termo, né? Então, ao invés de ficar vendo várias nomenclaturas, a gente vai aí abordar de uma maneira mais objetiva o estudo dessas figuras de linguagem. Beleza, galerinha? Então, como eu falei para vocês, dúvidas, me procurem aí nas mídias sociais que estamos utilizando. E muito obrigado por mais essa aula. Valeu, falou, fiquem com Deus. Tchau, tchau.